Hora da análise com Thaís Herédia. Thaís, boa tarde. Pouca coisa parece que avançou desde a sexta-feira, quando a gente conversou aqui, né? O cenário está cada vez mais nebuloso, parece, e dá um pouco de gastura, em bom português, ver que o Brasil não tem um canal de diálogo com os americanos. Diante disso, como agir, Thaís? Olha, Naka, eu durante o fim de semana conversei com empresários, conversei com pessoas que estão, mesmo sem ser, então, assim, empresários que acabaram assumindo algum papel de negociador, entre aspas, porque tem, nas duas pontas, ajudado o governo a fazer um mapeamento da situação das empresas brasileiras e, ao mesmo tempo, apontado para empresas e executivos americanos que podem ser uma boa interlocução para o Brasil. Então, tem gente fazendo esse papel, né? Alguns empresários estão fazendo esse papel, porque perceberam que agora era hora de cada um fazer o que pode, acionar sua agenda e atuar, né? E o limite deles, de todos, é a atuação do Estado brasileiro. A gente já falou sobre isso aqui, né? A atuação do setor privado, a pressão dos empresários, brasileiros sobre o governo brasileiro, americanos sobre o governo americano, todos, os de lá e os daqui, são 100% dependentes do momento em que o governo dos Estados Unidos e o governo do Brasil vão negociar. E é este momento que está distante no horizonte, né? Hoje, por exemplo, o ministro Fernando Haddad deu entrevista aos nossos colegas da CBN e disse assim, a gente não vai deixar a mesa de negociação. Aí eu perguntei para alguns desses executivos, né, você sabe quem é que está nessa mesa de negociação? Aí a resposta foi, que mesa? É uma mesa em que o Brasil manda uma carta, depois manda outra carta, né? Está errado o Brasil mandar a carta? É óbvio que não. Está errado o Brasil querer ouvir os empresários? É óbvio que não. Está errado o Brasil defender a soberania brasileira? Também é óbvio que não, né? O que está faltando nessa equação não é corrigir o que está errado, não tem nada de errado, é acertar o que precisa ser feito. Acho que essa que é a equação que ninguém consegue entender, né? Tá bom, a gente já acatou aqui essa estratégia de mapear o setor privado, de entender, de mapear o setor privado nos Estados Unidos, de melhorar essa interlocução, de melhorar a interlocução com os empresários americanos, mas e a hora que depende dos governos se comunicarem? Essa comunicação é que não existe ainda, pelo menos quem está muito perto do governo acompanhando tudo não consegue enxergar nada. Ou seja, a gente não tem um canal estabelecido formal de diálogo com quem deveríamos estar conversando neste momento e, ao mesmo tempo, você traz uma apuração interessante que o Brasil corre o risco de, além de não avançar nessa frente comercial e de conseguir uma condição melhor para os seus produtos, corre um risco contrário de ser um exemplo, um não exemplo, ao sofrer com ações e retaliações dos americanos. Essa foi uma preocupação também desse grupo de executivos com quem eu conversei, né? De dizer, olha, nós estamos morrendo de medo do Brasil virar o exemplo de punição. Porque, assim, quem vai sair em defesa do Brasil? Qual é a grande nação que está em defesa do Brasil? Nenhuma. Por que eles não estão fazendo isso? Porque está cada um querendo cuidar do seu próprio quintal. Hoje eu assisti a entrevista do Howard Lutnick na CBS. Sim, no domingo de manhã. Exato, ontem à noite, né? Eu assisti na íntegra, porque eu tinha visto só alguns trechos, hoje eu assisti na íntegra. Então, assim, olhando para o todo, o Brasil está embolado no meio de várias decisões que os Estados Unidos precisam tomar para o dia 1º de agosto. Não é exclusividade nossa. Se serve de consolo, outros países estão aguardando a mesma sinalização de Donald Trump. A diferença é que o componente pessoal nessa briga, que está ali na apuração da Clarissa Oliveira, né, do governo tentar evitar essa briga pessoal, mas é o componente pessoal que marca a diferença da negociação com o Brasil de outros países, né? A gente não viu o Donald Trump exigir nenhum país mudar a decisão da justiça. Nenhum. Assim, a gente já viu coisas absurdas com o Canadá. Olha, aceite
fazer parte dos Estados Unidos. Parece não, é uma coisa absolutamente absurda, mas ainda está no campo de nação, no campo institucional, né? Não é pessoal, não está personalizado, personificado. No caso do Brasil, está ambos, personalizado e personificado. Então, se está no nível pessoal, a única pessoa que vai destravar esse embate são as duas pessoas envolvidas nessa discussão. De um lado, Donald Trump e do outro, Lula. E parece que na agenda concorrida de Donald Trump, Luiz Inácio Lula da Silva definitivamente não é uma prioridade. Não é prioridade. Não é um dos primeiros nomes a serem contatados. E é interessante porque, conversando com as empresas, Thaís, as brasileiras, existe uma percepção de que os clientes americanos também estão bem comedidos naquela intenção de fazer pressão sobre as autoridades americanas. Porque eles têm medo de retaliação dentro do próprio país. Dentro do próprio eles país. Também estão subjugados a essa coisa personificada essa coisa do Trump. Da fulanização do Trump. Exato. E aí, uma das grandes empresas que mais importa café do Brasil, lá nos Estados Unidos, disse para mim que já tem um plano para, a partir do dia 1º de agosto, tentar substituir os grãos brasileiros por algum outro país que tenha condições melhores. Ou seja, o pessoal já está ali, sabe que não necessariamente vai conseguir avançar nessa história. Agora, do ponto de vista econômico, Thaís, o que o governo brasileiro poderia fazer pelas empresas aqui no Brasil, resgatando um pouco dessa fala que o ministro Fernando Haddad deu hoje? Que tipo de boia de salvação dá para jogar para uma empresa que exporta para os Estados Unidos e deixaria de exportar? É dinheiro? Ele diz que não tem efeito fiscal, mas como, né? Não teria efeito fiscal porque seria feito com crédito extraordinário, assim como foi. Tá. Ele diz parte do... Na verdade, mistura um pouco, né? Parte via crédito extraordinário, porque afinal de contas é uma coisa totalmente inesperada e tal, né? E parte dentro do próprio sistema, ali o próprio setor privado e tal, atuando. Agora, veja que nós estamos aqui falando, Naka, sobre uma ameaça que não é concreta ainda, né? Então, há expectativa, por exemplo, que em função da pressão dos americanos, especialmente esses 3 setores que nós já falamos aqui, café, carne e laranja, e se perigar uma coisa ou outra da Embraer, que é competidora da Boeing, empresa que o Donald Trump tem falado constantemente, usado como moeda de troca em várias negociações, mas especialmente esses 3 setores aqui, há uma expectativa de que haja uma negociação específica para esses 3. Olha, no mínimo 10% para esses 3, por causa da pressão dos americanos, mas ninguém acredita também que vai ficar em 10%. Acha que é de 15% para cima, entre 15% e 20%. Semana passada eu trouxe aqui a conversa com o José Pimenta, né? Que ele disse assim, olha, eu não acredito que vai ser 50%, mas eu também não acredito que fique em 10%. Porque o patamar mudou. E uma das explicações, eu volto para a entrevista do Howard Lutnick, que é uma coisa que tem sido repetida várias vezes nos Estados Unidos, é cadê a inflação que vocês disseram que ia acontecer? Ela ainda não chegou, mas ela é um processo lento. Porque as empresas fizeram o estoque, as empresas estocaram tudo que puderam no primeiro trimestre, antes das tarifas valerem, e estão consumindo esse estoque. Então, o adiamento do efeito não anula o efeito. Sim. Mas, pelo menos até agora, o efeito não apareceu, né? Então, para voltar para os 10%, para fazer uma conta econômica, que já é um argumento que não cola, diante da política tarifária de Trump, provavelmente há uma expectativa de que, por decisão do Trump, ele abrir exceções para estes 3 setores especificamente e os outros se virem do jeito que for. Agora, a boia do Brasil, qualquer atitude que venha do governo brasileiro para tentar, de alguma forma, socorrer as empresas brasileiras, vai depender do qual vai ser o setor que vai ser poupado ou não, se nenhum vai ser poupado. Quer dizer, é uma ação que o governo claramente vai ser chamado a se posicionar,
Mas não dá para saber como, nem qual instrumento. Tantas empresas estão perdendo garantia para manter crédito, a gente já falou disso aqui, né? Contratos que estão sendo cancelados. Né? Qual é o efeito disso no médio prazo? Alguém que tiver contrato cancelado de café vai plantar a mesma coisa que plantou esse ano, no ano que vem? Né? Isso pode ter efeitos de médio e longo prazo um pouco mais aprofundados do que a gente é capaz de apontar hoje. Mas há uma expectativa de, sim, de haver alguma modulação para esses 3 setores, que são aqueles que pegam no bolso do americano, sem nenhuma benevolência ao governo brasileiro. E daí, para a gente terminar, sobre essa entrevista de Lutnick no domingo, queria te ouvir sobre a tua leitura sobre ele como fonte, como autoridade de comércio dos Estados Unidos. Me pareceu, por exemplo, quando a jornalista ali pergunta para ele sobre a inflação, ele desdenha do aumento da inflação recente e aí entra num discurso completamente político, não econômico. Não, os preços vão cair barbaramente. Qual que foi a tua leitura do discurso do homem que deveria estar à frente das negociações econômicas? É um movimento estridente, ideológico, né? Ele está reproduzindo ali as falas do próprio presidente Donald Trump, as coisas que ele fala. Ele diz assim, não vai ter inflação porque é só fabricar nos Estados Unidos, como se fosse muito simples fazer isso, né? Então, assim, tem pouca objetividade, nenhuma racionalidade, invencionices, como essa de que a inflação não reagiu, a inflação já reagiu, né? Invencionices, porque o americano vai trabalhar, nós vamos dar um emprego para o americano. Que emprego? Em qual indústria? Numa empresa robotizada? Então, é uma bravata atrás da outra, com um componente ideológico fortíssimo, né? De movimento ideológico e não de alguém que está gerindo os acordos comerciais da maior economia do mundo. É assustador. Thaís Herédia, obrigado pela conversa. Obrigada. Vamos, né, Naca? Vamos que a semana vai ser agitada. Beijo, até amanhã. Até amanhã. Boa tarde.